Salve, rapaziadinha, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Já beberam água hoje? Primeiramente, antes de assistir o vídeo, arruma essa postura, que eu sei que você tá parecendo o S da Sadia, e vamos lá pro vídeo. Esse manhwa aqui tá fazendo o maior sucesso lá na gringa. Imagina que o apocalipse aconteceu. Monstros estão aparecendo em todas as partes, mas você tem um sistema só seu que te permite virar um recluso supremo. Ou seja, você mora num apartamento sozinho, e à medida que você evolui, você pode pegar mais recursos e ficar ainda mais forte, tendo literalmente suprimentos infinitos. O que você faria? Você salvaria sua família? Convidaria seus amigos para morarem com você? E esse é o dilema do nosso prota. Então bora pro vídeo para saber o que ele fez. Um dia, o mundo de repente chegou ao fim. Pandemia, guerra, declínio econômico e escassez de alimentos. Esses presságios sombrios apareceram. Mas quem deu o golpe final no caixão da humanidade não foi a própria humanidade. Os responsáveis pelo fim da humanidade foram personagens de jogos, os monstros. E o que aconteceu depois era bem previsível. Assim como em novels, meta-humanos com habilidades especiais apareceram. No entanto, havia algo diferente entre as novels e a realidade. Os meta-humanos não eram poderosos o suficiente para acabar com o apocalipse. O manhwa começa com alguém comendo salgadinho, e a gente vê que é nosso protagonista. E ele já tá dizendo, sim, o mundo ainda não acabou completamente. Isso porque eu ainda tô vivendo normalmente, mas ele fala que ele tá totalmente sozinho. E ainda diz que ele é o único vivendo nesse apartamento de 100 metros quadrados. A mãe dele, o pai dele, o avô, a avó, todos estão lá fora. E ele diz que o pai dele decidiu comprar este lugar por fim. Ele disse que foi comprado com um empréstimo total de 200 milhões de won do banco. E o único motivo dele estar lá não é porque ele nasceu rico. É porque alguém precisava morar durante 2 anos na casa antes que eles pudessem desfrutar dos benefícios fiscais da compra. E era por isso que ele estava vivendo nesse lugar. E ele ficou preso aqui depois que aconteceu o apocalipse. O prota olha pro celular dele e vê que ele não tem internet, e ele já fica totalmente entediado. Mas então ele ouve um barulho muito agudo, e quando ele olha pela janela, ele vê um pássaro gigante se aproximando. Mas esse pássaro gigante é na verdade um monstro, que já vai atacando o prota. O prota já fica todo desesperado, falando, ai meu Deus, o que tá acontecendo? E quando o monstro ia bater na parede, parecendo que não tinha mais fim pro nosso prota, e ele já tava gritando, simplesmente nada acontece. Porque uma janela do sistema abre e fala, um sujeito sem permissão está tentando entrar. E o sistema já aparece e diz, ninguém pode entrar na casa sem a permissão do governante. Nosso prota já fica aliviado, falando, ufa. Então já começa as explicações com ele dizendo, sim, o motivo de eu ter sobrevivido até agora é por causa dessa habilidade. Então já vai mostrando um flashback dele tentando abrir a porta e não conseguindo, e ele ficando muito bravo, falando, fala sério, mas que bosta, maldição. E ele começa a explicar. Depois que o mundo enfrentou seu fim, graças a essa habilidade maldita que me protege, eu estou completamente preso nessa casa. Então mostra nosso prota sentado, todo triste, com a informação do sistema. O recluso supremo não pode sair de casa. O prota já fica totalmente bravo, o recluso supremo é meu... Droga, eu não posso fazer nada. Então ele começa a falar, mas o problema é a comida. A minha geladeira parou de funcionar desde ontem à noite quando acabou a eletricidade. Eu tava só sobrevivendo comendo os acompanhamentos da geladeira. Mas esses também não vão durar muito. E droga, só me restam alguns pacotes de miojo. Então quando ele olha pro sistema aparece, você caçou um Calicane nível 23. E você obteve uma quantidade de XP enorme. O nível da sua habilidade aumentou. O prota olha pra tela meio que sem entender nada, falou, como assim eu cacei? Eu não fiz nada. Mas quando ele olha pra baixo do seu apartamento, ele vê que aquele pássaro que bateu no apartamento caiu lá embaixo, e vários goblins começaram a caçar ele. O prota ele já fica meio nervoso, e já chega à conclusão, eu acabei caçando ele porque ele colidiu com a minha casa. Então o sistema já aparece, você obteve uma nova habilidade, e um loot próximo atendeu os requisitos, calculando o loot. E o prota já fica confuso, o quê? E do nada, os goblins começam a gritar. E ele fica, por que será que eles estão agindo assim de repente? E já vai mostrando vários goblins gritando. Enquanto isso, aparece o sistema dizendo, o cálculo do loot foi concluído. 2.203.241 won foram depositados na carteira do recluso supremo. O prota já fica, mas o que isso aqui significa? E a luz do seu apartamento de repente volta. Ele já olha pra trás e fala, o quê? A eletricidade voltou? E aparece mais uma das habilidades do prota. Declaração de casa. Ninguém pode entrar na casa do governante sem a permissão do governante. E aparece a outra skill que ele tinha ganhado.
preservação da dignidade. Para preservar sua dignidade, metade das funções da sua casa será restaurada. O prota já fica, as funções de casa foram restauradas, e ele fica extremamente feliz com isso. Já vai abrindo a geladeira para ver se está funcionando mesmo. Então ele já abre uma torneira e ele vê que tem água, ele vê que tem energia elétrica e já vai ficando totalmente feliz. E já vai dizendo, nossa, mas tudo tá funcionando como antes, é como o mundo não tivesse acabado, e fica totalmente feliz. Então ele fala, será que a internet também voltou? Mas quando ele olha pro celular, infelizmente ele ainda tá sem conexão. Depois disso, o prota ainda tem uma ideia. Ele liga seu computador e ele começa a ver várias fotos dele com sua família. Dele pequeno, dele adulto, dele tendo festa de aniversário. Ele já vai ficando totalmente triste, dizendo, eu preciso trazer minha família pra cá de qualquer jeito. Não, eu devo fazer isso. Então o sistema aparece já com uma nova skill pra ele. Recluso Supremo. Loja nível 1. Você pode comprar itens listados na loja pelos preços originais. E o prota já fica, ué, loja? Como assim? O sistema já diz, você gostaria de listar o seu primeiro item? O prota já fica todo confuso. Ele fala, nossa, mas isso aqui aparece o quanto de dinheiro eu tenho, mas parece estar conectado com minha carteira do recluso. Ele então tem uma ideia, ele já vai abrir na janela, mas quando ele vai colocar o pé pra fora, o sistema já aparece e diz, o recluso supremo não pode sair de casa. O prota já vai dizendo, bom, como eu pensei ainda não funcionou. Mesmo com meu nível de habilidade, eu ainda não consigo sair. Mas ele já começa a pensar e fala, bom, mas uma coisa é certa, se eu caçar monstros, meu nível aumenta e eu ganho uma nova habilidade. E já complementa falando que talvez se ele subir mais de nível, ele consiga uma habilidade que permita ele sair de casa. Mas já se questiona, mas como que eu vou matar os monstros nesse estado? E ele já fala que é difícil esperar uma situação como antes aconteça novamente. Então ele diz, espera, eu acho que eu posso conseguir pegar esses goblins por enquanto. Então ele se prepara para fazer um teste. Ele vai até a janela, pega uma garrafa com água e joga ela pela janela. E ela sai voando em alta velocidade. Ele já fica todo feliz, ele falou, ótimo, funciona. Eu posso jogar itens pra fora da minha casa. Então, nesse caso, ele já vai pegando 2 pesos de academia. Mas quando ele olha pra baixo, ele vê que uma situação bem ruim está acontecendo. Ele vê que os goblins estão indo embora, porque eles já pegaram carne suficiente do outro monstro que tinha morrido. O prota já vai ficando desesperado. E já vai falando, ei, não fujam. Então ele já vai se preparando e taca o peso. Falando, por favor, não erra. E pum! Cai um peso bem na cabeça do Goblin, mandando ele de F instantaneamente. Todos os Goblins ficam confusos olhando, falando, Ao mesmo tempo, o prota aparece falando, ai, eu acho que eu me ferrei. Esses Goblins vão vir com tudo em cima de mim. Então ele olha pro lado e fala, bom, agora só me resta 1 peso. E ele já fica pensando, e agora, o que eu faço? Eu não tenho mais nada que eu possa usar contra eles. E eu não sou forte o suficiente pra jogar uma TV ou computador. Então ele já vê que os Goblins estão se reunindo no pé do apartamento. E estão bem bravos aparentemente. Nosso prota começa a entrar em desespero. Mas logo depois ele se acalma e fala, espera, isso não é tão ruim. Nessa distância, eu acho que eu consigo acertar todos eles. Então ele já começa a pensar e fala, abrir loja. E ele já vai clicando em listar item. O sistema diz, você deseja listar esse item? Ele fala sim. Então o sistema começa a escanear o peso. E já vai falando, isso aqui é um peso clássico, de aproximadamente 3 quilos. E ele foi listado. E o mesmo peso já aparece na loja do sistema, falando que ele é um peso clássico de 3 quilos, de aproximadamente 16.990 won. E o prota diz, esse é o mesmo preço que eu comprei ele online. Ah, então eu acho que eu entendi. Então a taxa de mercado é igual de antes do fim do mundo. E o sistema já aparece dizendo, você deseja comprar o item? E ele já fala, sim, quero comprar. E na frente dele, como um passe de mágica, aparece outro peso igualzinho do que ele tinha comprado. E ele já fica todo alegre falando, funcionou. E ele já fala, ótimo, agora eu tenho pesos infinitos. E ele já vai tacando outro peso. E já vai pegando na cabeça de outro Goblin, já vai mandando ele de F também. E o sistema já diz, você caçou um Goblin de nível 7, você ganhou XP. 3.345 wons foram depositados na carteira do Recluso Supremo. Ele já fala, boa, é isso aí. Os outros Goblins já estão lá embaixo sem entender nada, sem saber como que o colega deles foi de F. Então, quando eles menos esperavam, outro peso já vem descendo numa velocidade incrível. E já vai atingindo tudo lá embaixo. O prota fica meio chateado porque ele errou, mas ele já compra mais 3 conjuntos de peso de 3 quilos. E ao mesmo tempo ele já vai tacando lá embaixo sem dó nem piedade. E já vai acertando vários Goblins e fazendo eles irem de F. Então o sistema diz que o nível dele aumentou e ele ganhou ainda uma nova habilidade. E ele diz, incrível, isso aqui é muito bom. E então aparece a nova habilidade do protagonista, armazenamento de nível 1.
uma dimensão alternativa usada para armazenar itens. E ele diz, bom, dessa vez é um armazenamento. E já vai falando, abrir armazenamento. O sistema diz, você deseja colocar isso no armazenamento? Ele diz que sim, e já coloca o peso de 3 kg lá dentro. Outro aviso do sistema aparece, você deseja invocar esse item? Ele diz que sim também. Como um passe de mágica, o peso aparece na mão dele na mesma hora. Ele diz, ótimo! Então eu posso invocar itens do armazenamento para qualquer lugar que eu quiser. Ele diz, então é nesse caso... Ele se posiciona na janela e diz abrir armazenamento. E já vai invocando vários pesos de 3 kg para eles simplesmente caírem em queda livre em cima dos goblins. E os pesos vão caindo, mas quando os goblins olham para cima eles não entendem nada, vendo aquela chuva de peso caindo em cima deles. Os goblins nem tiveram chance, nem viram de onde veio o golpe. E já vai aparecendo uma quantidade absurda de avisos na tela, falando que ele ganhou uma quantidade bem grande de experiência, e que 54.660 ONs foram depositados na carteira dele. E o sistema aparece e diz, você deseja listar alguns itens adicionais? E ele já vai falando que sim, todo alegre também.